Todo cristão tem fé. Você já tem a fé que precisa para ver realizado o seu milagre. Você já tem a fé que precisa para ver o impossível acontecer. Não podemos falar do assunto fé sem examinarmos o livro de Marcos, capítulo 11, porque esse texto bíblico contém as declarações mais notáveis, emocionantes e maravilhosas sobre a fé que os lábios do Mestre Jesus já pronunciaram. Está escrito: e Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 26. Todo cristão tem uma medida da fé do tipo de Deus. Antigamente, minhas reuniões de avivamento espiritual duravam muitos dias. Nunca aceitei, durante anos, qualquer convite para realizar uma reunião de menos de 3 semanas de duração. Dirigíamos campanhas nas igrejas locais e, às vezes, montávamos as campanhas separadas. Naquele tempo, 3 semanas era o mínimo e muitas vezes ficávamos entre 4 e 8 semanas em um só lugar. Certa vez passamos 9 semanas seguidas com 2 cultos por dia, 5 dias por semana. Fica claro que, passando tanto tempo assim, algo entre 4 e 9 semanas, tínhamos bastante tempo para entrar em pormenores sobre fé e, por assim dizer, revirar todas as pedras no jardim e ver o que havia debaixo de cada uma delas. Falávamos, por exemplo, a respeito de coisas tais como: por que a sua fé não está funcionando? Lidávamos com essa dúvida e muitas outras e chamávamos isso de clínica da fé. Quando, porém, passamos apenas uma semana com a congregação da igreja e só temos 5 ou 6 cultos à nossa disposição, temos de condensar nossos ensinos e transmiti-los aos fiéis de modo sintéticos. Em outras palavras, oferecemos as lições mais importantes sobre fé. Note o texto no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, que diz: e Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Uma tradição alternativa atribui a Jesus a expressão tende a fé de Deus, que é explicada pelos estudiosos do grego no Novo Testamento da seguinte maneira: tende a fé do tipo de Deus. É isso que Jesus disse literalmente: tende a fé do tipo de Deus. Mesmo que você não tivesse a mínima ideia a respeito da língua grega, não deixaria de perceber facilmente que essa tradução está certa, porque Jesus acabara de demonstrar aos discípulos que ele tinha aquele tipo de fé, a fé do tipo de Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso
E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Este texto está em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14 e versículos 20 ao 22. Em seguida, no versículo 23, Jesus começa a descrever ou definir a fé do tipo de Deus. Está escrito: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A fé do tipo de Deus é aquela que faz a pessoa crer em seu coração, para então dizer com a boca aquilo que crê em seu coração. Jesus explica que, nesse caso, acontecerá o que ela afirma pela fé. Esse é o mesmo tipo de fé que Deus usou para criar os mundos no princípio. O Senhor simplesmente creu que aquilo que ele dissesse aconteceria. O Senhor disse: haja uma terra, e houve uma terra. Disse também: haja animais, e houve animais. Tudo o que existe aqui, o sol, a lua, as estrelas, foi criado por Deus quando ele pronunciou a sua existência e creu que aquilo que dissesse aconteceria. O Senhor dizia uma coisa e ela acontecia. Ora, tudo quanto existe, exceto o ser humano, passou a existir dessa forma. Toda a criação veio a existir porque Deus pronunciou a existência dela. Essa é a fé do tipo de Deus. Não peça fé em oração. Você percebe em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 21, que Jesus acabara de demonstrar que tinha aquele tipo de fé que Deus usou para criar o mundo no princípio. Por isso, ele disse aos discípulos: vocês têm a fé do tipo de Deus. Ora, a maioria das pessoas diria: é isso que eu quero e estou orando para que Deus me dê esse tipo de fé. Pois bem, se você estiver fazendo assim, está perdendo seu tempo. Nada disso lhe será proveitoso. Veja bem, muitas de nossas orações são desperdício de tempo e energia, posto que todo cristão já tem uma medida desse tipo de fé. Não precisa procurá-la, você já a tem. Louvado seja Deus! Você tem uma medida dessa fé do tipo de Deus. A primeira coisa que eu quero ensinar-lhe, portanto, é a seguinte: a fé a respeito da qual Jesus fala em Marcos 11 é a do tipo de Deus, e todo cristão já tem alguma medida desse tipo de fé. Você não precisa adquiri-la, não precisa orar pedindo-a, não necessita jejuar a fim de obtê-la, nem prometer que se comportará melhor em troca dela. Você já a possui. Posso comprovar isso pela Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vou repetir: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quero ressaltar o fato de que, neste versículo, Paulo não escreveu aos mundanos, mas aos cristãos. Ele disse: digo a cada um dentre vós, não a cada um que está no mundo. Algumas pessoas procuram contradições na Bíblia. Não há incoerências na palavra de Deus. No entanto, se você tirar os versículos do seu contexto, pode parecer que sim.
Na segunda carta aos Tessalonicenses, por exemplo, Paulo disse, porque a fé não é de todos, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2b. Em Romanos, capítulo 12, versículo 3, porém, o apóstolo disse, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ora, quando você olha para essas duas declarações, na realidade, cada uma delas é apenas parte de um versículo tirado do seu contexto, por isso parece que se contradizem. O mesmo escritor afirma algo em um versículo, o qual parece completamente diferente da passagem bíblica seguinte. Alguns diriam, isso, portanto, não pode ser inspirado por Deus, só revela a confusão de Paulo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2b, Paulo declara, a fé não é de todos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele diz que todo homem tem a medida da fé. Mas, se você for lendo o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, perceberá que Paulo fala dos perversos. Ele, o apóstolo Paulo, na verdade, estava dizendo, e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo falava a respeito dos mundanos, dos ímpios que estavam sem Deus. Nem todos os habitantes do mundo têm fé, não possuem a fé do tipo de Deus. Talvez tenham uma fé humana natural, uma fé intelectual, mas não têm a fé do tipo de Deus. No entanto, todos os cristãos realmente têm a fé do tipo de Deus. Paulo disse, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3. Todos os cristãos, pois, possuem fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, está escrito, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu de conformidade com aquilo que lhe fora dito. Não creu segundo o que via, nem com o que sentia. Não creu conforme seus sentidos físicos, nem com o que sua mente lhe dizia. Abraão creu segundo o que Deus lhe dissera. A fé, pois, chama à existência as coisas que não existem. É assim que vem a existir. Há quem me tenha dito, sim, irmão Reagan, mas o bom senso lhe dirá diferente. Respondo, sei disso, mas onde você já leu na Bíblia que andamos pelo bom senso? Andamos pela fé. A fé no Deus Criador, no Deus soberano, no Deus que tudo pode, no Deus que transforma situações, no Deus que é poderoso para operar o milagre, no Deus que honra a nossa fé, o Deus que ouve as nossas orações e o Deus que tem a vitória para você que está me ouvindo neste momento. Portanto, não desista, continue acreditando que Deus irá honrar a sua fé, porque Deus é fiel e Ele sempre honra a nossa fé nele. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.